A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos nós. Que alegria, né? Que satisfação estar aqui mais uma vez. Que privilégio, seu irmão em Cristo, Fernando Aquino, podendo juntos adorar e exaltar o nome do Senhor por intermédio do estudo de sua gloriosa e santa palavra. Nós estamos aqui para comentar aí mais uma lição nessa feita da revista CPAD, onde falaremos sobre aí o tema, né, relacionamentos em família. E a lição a ser abordada aí é a lição 12, criando filhos saudáveis. Essa lição, a princípio, tem 3 tópicos, os quais falaremos sobre uma família normal, o modo de criação de Jesus e o tríplice desenvolvimento de Jesus. E é claro, com isso, passamos a entender que a família de Jesus é o alvo de nosso estudo aqui. O textuário da lição está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 2, verso 52, que diz: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e os homens. A verdade prática nos diz: a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. A leitura bíblica em classe está em Lucas 2, verso 40 e também 42 a 52. E a introdução da nossa lição nos diz aí, leamos. O Senhor Jesus nasceu numa família normal. Ele teve como pai adotivo José e como mãe Maria. Nesta lição estudaremos o desenvolvimento de Jesus dentro da família de José e Maria, seus pais. Nosso propósito é extrair lições da casa de nosso Senhor que nos auxiliem nos desafios familiares atuais. Então, para dar início aqui, estamos falando nessa lição sobre essa questão de criação de filhos. E é interessante que para essa lição a gente vai abordar um pouco aí sobre esse processo e esse período na qual nós temos do nascimento de Jesus até seu crescimento, logo seu desenvolvimento, a maneira como Jesus fora criado, a maneira como José e Maria educaram a Jesus. Isso é importante, isso é interessante, porque a partir de um estudo como esse, a partir de uma análise como essa na família de Jesus, logo entendendo a família de José, seu pai adotivo, passaremos a ter uma melhor compreensão de como, através do auxílio da palavra de Deus, nós poderemos educar nossos filhos. Tá? Isso é muito importante, compete a nós fazermos essa análise. Então, eu convido a estar conosco mais uma vez, mais uma lição, para que possamos exaurir, né, extrair boas e práticas lições para a nossa vida. Vamos lá. Então, nós temos aí o primeiro tópico disso, uma família normal. E o primeiro subtópico desse tópico é dados gerais da família. José e Maria eram descendentes da família real de Davi, da raiz de Jessé. O casamento deles aconteceu depois que o anjo do Senhor revelou a José que sua noiva estava grávida e o filho de seu ventre fora gerado pelo Espírito Santo. Aqui nós temos inicialmente, já de cara, um pouco sobre alguns dados referentes à família de Jesus. É interessante que nós já iniciamos essa lição olhando um pouco para o casamento de seus pais. A gente sabe que Maria estava noiva de José e a gente está lidando, biblicamente falando, com uma cultura, eu até diria, muito diferente da nossa, não só a cultura em si, por ser um outro povo, mas também pelo fato de que o abismo que há, né, muito tempo que essas questões se deram, mas ainda assim a gente passa a perceber que José estava noivo de Maria, logo Maria noiva de José, e foi durante esse período em que Maria recebera ali a presença do anjo Gabriel enviado pelo Senhor para dar a ela a notícia de que ela conceberia, né, que ela ali seria mãe. Isso é interessante. Então a gente passa a perceber, outro detalhe importante também, é que Maria e José, logo, tanto Maria quanto José pertenciam à tribo de Judá e também, logo, descendentes de Davi. Isso é importantíssimo, porque nós estamos falando de Jesus que nasceria debaixo de uma promessa, e a promessa era que Deus daria a Davi, né, um reino eterno, um reino perpétuo. Isso é importante. E a base que nós temos aqui é o seguinte: o anjo aparece a Maria, ele fala que ela conceberia, seria mãe, e é claro que ela vai estranhar tudo isso, já visto o fato de que ela era virgem, e o texto vai dizer lá, não conheceu o varão, não conhecia o varão. Logo, Maria era virgem. E aqui a gente passa a entender alguns pontos iniciais sobre a família de Jesus, dos quais eu não vou, logo dizendo, me ater, não me aterei a esses fatos
esses pontos, já visto o fato de que a minha questão está mais atrelada à criação de Jesus, à educação dada a ele no seio, no ambiente familiar. Continuando aqui, então, os filhos de José e Maria depois de Jesus. Leamos. Jesus foi o filho primogênito de José e Maria. A Bíblia registra que os pais dele tiveram outros filhos mais adiante. Tiago, José, Judas, Simão e pelo menos mais de uma irmã. Seus irmãos não aceitavam como Messias e por isso o rejeitavam. Somente depois de sua ressurreição, seus irmãos o aceitaram e o receberam. Tiago, talvez o mais incrédulo deles, tornou-se seguidor de Cristo e, mesmo não sendo um dos apóstolos, tornou-se o líder principal da igreja em Jerusalém. Aqui nos é dado outra informação interessante. Nós passamos a olhar agora para a família já composta. O que a gente vai perceber é que assim que o anjo dera a José a notícia por intermédio de um sonho que Maria estava para dar à luz e que o bebê que nela estava sendo gerado seria, é claro, uma ação gloriosa, uma ação divina, né, viria da parte de Deus, e que o Espírito de Deus estaria ali logo cuidando de tudo. Então ele é aconselhado, ele é orientado, ele recebe uma ordem para que ele tome Maria como sua esposa, embora, é claro, não havendo o ato sexual entre ambos. Então, a gente passa a perceber, a partir da Bíblia Sagrada, que após eles se casam, Maria está grávida de Jesus, após o nascimento de Jesus, é que José então, e Maria vão coabitar logo, e coabitando ambos, outros filhos virão, embora há quem conteste isso, embora há quem diga ou queira ensinar que esses nomes que estão sendo dados aí como Tiago, José, Judas, Simão, do qual a Bíblia vai dizer que são irmãos de Jesus, na verdade não seriam seus irmãos. Né? Aqui indicam que a palavra irmãos, adelphoi, também no grego pode ser atribuída logo também, utilizada como uma referência a primos. Então há quem diga que tais homens não eram irmãos de Jesus. Mas a gente sabe sim que Jesus teve outros irmãos, isso é interessante. Então, após seu nascimento, Maria e José deram continuidade à família logo. Então, irmãos vieram irmãos e, como a gente percebe, né, pelo menos mais de uma irmã, porque quando Jesus ali estava pregando na sinagoga, expulsaram Jesus de lá e chegaram a dizer, né, não é este o filho de José, o carpinteiro, aí vai dizer irmão de Tiago, José, Judas, Simão, e não estão entre nós suas irmãs. Então nós temos a palavra adelphoi para irmãos e adelphai ou adelphai para irmãs, logo entendendo que Jesus tivera assim outros irmãos. Ele é o primogênito e, é claro, outros irmãos vieram. É interessante o seguinte, a gente passa a perceber também, uma informação que nós temos a partir da Bíblia Sagrada, que os irmãos de Jesus não entendiam o seu ministério, não reconheciam seu ministério. Até nós podemos dizer, pautados pela Bíblia, que eles passaram a perseguir a Jesus. E que seus irmãos só se deram conta, por assim dizer, do ministério de Jesus, passaram a compreender melhor logo após sua morte. Né? Após a morte de Jesus é que o posicionamento desses irmãos passa a mudar, passa a sofrer uma alteração. Continuando aqui, a gente percebe também, segundo tópico, modo de criação de Jesus. Agora a gente passa a olhar para aquele que seria, pelo menos da minha parte, o alvo principal. Já visto o fato de que eu quero focar um pouco mais sobre isso aqui, tá, gente? Então, talvez tenha sido resumido o primeiro tópico, sim, essa era, já digo, a minha intenção. Eu quero focar um pouco mais aqui nesse tópico. Então, nós temos o modo de criação de Jesus. Jesus, o Filho especial. Vamos ver. A despeito de Jesus ter sido especial, José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. Nesse sentido, José e Maria souberam administrar essa diferença sem diminuir os outros irmãos. Já que o nosso foco, logo o nosso alvo, é falar um pouco sobre criação de filhos, logo uma questão de equilíbrio familiar, trazer esse ponto, é bom que a gente passe a observar algumas coisas. Nós estamos lidando com um casal, a saber, José e Maria, que descobrem, a partir ali da chegada de um anjo falando a Maria, e em sonhos também um anjo, ou seja, enviado a José para falar com ele, o que nós percebemos é que um casal, de até então de pessoas simples, normais, descobre que de seu lar, de sua casa, de sua família, virá o Salvador, virá Cristo Jesus. E é claro que a gente começa a se perguntar, ou seja, que tipo de criação, que tipo de relacionamento haveria naquele lar? Que tipo de criação seria dado a Jesus? Quais os cuidados a serem dados a Jesus? Jesus seria
tratado melhor do que os demais, caso viessem outros irmãos, e vieram tais irmãos. O ponto é que a gente percebe algo interessante aqui. Jesus, sim, o Filho especial, claro, prometido, o Messias, o ansiado pela nação de Israel, por assim dizer, inteira, né? Anos e anos, séculos se passaram, e o anseio, o desejo pela vinda do Messias, a chegada de Jesus, era, é claro, todo Israel desejava, ansiava isso. Mas o que me chama a atenção aqui é o fato de que esse casal soube lidar muito bem com essa situação. O que me faz parar para pensar e refletir e aprender com esse casal é o fato de que, embora sendo Jesus quem é, embora sabendo e tendo as informações que obtiveram e passaram a ter sobre o nascimento, logo quem seria Jesus, o que ele representaria, não só para a nação de Israel, mas para o mundo todo, ainda assim, José e Maria fizeram de tudo, fizeram um máximo para dar a Jesus eu diria, um tratamento normal. Isso é interessante. Tá? Eles não colocaram Jesus como um privilegiado diante dos outros filhos. Isso é interessante. Tá? Então, essa predileção, não houve predileção da parte de ambos assim que os outros filhos nasceram. Enquanto havia Jesus, é claro, somente Jesus, todo o cuidado dado específica e exclusivamente a ele, porém, com a chegada de seus irmãos, esses pais passaram a tratar todos os filhos de igual modo, ou seja, Jesus, seus irmãos, por conseguinte, suas irmãs, e isso é interessante, tá? Isso mostra-nos o quanto José e Maria souberam lidar com essa situação, souberam administrar essa situação, e fica para nós aqui um grande exemplo, né? Como pais, administrar bem, cuidar bem, entendermos bem esse ponto, de que a predileção trará danos, né, prejuízos enormes para nós. Basta que nós olhemos para a casa de Isaac, a gente já passa a perceber, né, a situação difícil. E isso lá no início, nas primeiras lições, para quem não assistiu, eu deixo uma playlist aqui sempre, você vai ter acesso às lições anteriores, e a gente passa a perceber, a partir daí, o que de problema a predileção entre filhos ou de filhos pode nos trazer. Mas aqui a gente percebe e já passa a aprender com esse casal abençoado de que eles lidaram muito bem, eles souberam lidar muito bem com essa situação. Não tiveram Jesus como alguém privilegiado dentre os demais filhos. Isso é importante. Continuando aqui, a gente vê a infância de Jesus. Vamos olhar um pouco para esse ponto também, esse tópico, essa questão. Após nascer em Belém, da Judéia, né, depois de 8 dias, José e Maria levaram o menino para a circuncisão e lhe deram o nome de Jesus. Ele cresceu e desenvolveu-se sob os cuidados de seus pais. Quanto à alimentação, proteção, saúde mental e física, e principalmente a vida espiritual, ele precisava dos cuidados de seu pai, seus pais. Outro ponto importante também aqui é o fato de que Jesus foi assistido por seus pais. Haja visto o fato de o anjo ter dito quem ele era, isso não significa dizer que José e Maria tenham deixado Jesus de lado a ponto de que ele fosse só conduzido ou guiado pelo Espírito Santo e pelo Pai. Ou seja, isso quer dizer que eles fizeram a parte deles. Isso é importante. Então, Jesus, durante sua infância, teve ali os cuidados de seus pais terrenos. Então, fica uma lição importante para nós, né? Há pessoas que têm filhos, às vezes, por terem ouvido, antes mesmo do filho nascer, uma promessa, ele será um homem de Deus, um pastor, fará coisas tremendas, essa mulher será uma mulher abençoadíssima. Então, tem pessoas que ouvem essas promessas e pensam, eu não preciso fazer mais nada. Deus já se encarregará de fazer tudo. Deus já disse antes do nascimento, no ventre já, quando o bebê estava ali, Deus já tinha falado logo, eu que não preciso fazer nada. Já visto o fato de que Deus tem o futuro dessa criança todo já preparado. O ponto é que isso não aconteceu na casa de José. O fato de José e Maria saberem quem era Jesus, ainda assim, eles continuaram cuidando, continuaram assistindo, dando a Jesus uma infância normal, uma infância comum, uma infância como toda criança deve ter. Isso é importante. Então Jesus cresce num ambiente de carinho, de paz, de harmonia, tranquilidade, de amor entre José, amor entre Maria, amor entre os demais filhos que vieram logo depois, a saber, os irmãos de Jesus. O ponto é que tudo que uma criança precisa ter, Jesus teve. No quesito, é claro, você me entende muito bem. As questões básicas, cuidados básicos necessários, cuidados basilares a serem dispensados aos filhos, Jesus teve, e isso é importante. Então, mais uma lição que nós aprendemos com essa família, mais uma lição que José e Maria nos dão, de que
muitas vezes, ou às vezes, não teremos as questões supérfluas para dar aos nossos filhos, aquelas coisas caras, eles pedem chip, mas se nós dermos aos nossos filhos o básico, ou seja, alimentarmos bem, protegê-los, cuidarmos de sua saúde física e mental, ou seja, dar a esses filhos, como a palavra fala, né? Não provoquei a ira a vossos filhos, então cuidar dessa questão quanto aos filhos, da questão mental, da saúde, e isso é interessante. E é claro, principalmente, a gente fecha falando, porque a lição faz também da vida espiritual. Então, todo esse processo de cuidado, Jesus teve acesso à Torá, a leitura da palavra, Jesus teve acesso, né, à Bíblia da época, por assim dizer. Então, José e Maria não deram a Jesus só os cuidados básicos e necessários quanto às questões físicas e mentais, mas principalmente também Jesus teve o acesso à palavra, o acesso ao estudo, o acesso, por assim dizer, ao ambiente onde ele pudesse também melhorar a cada dia mais, não que Jesus precisasse de uma melhora, você me entende, mas como uma criança pudesse a cada dia mais compreender a palavra. Então tudo isso foi dado a Jesus da parte desses dois pais e é importantíssimo isso, fica uma lição para a gente aí também. Continuando, a adolescência de Jesus, como foi? Na Bíblia, a informação que temos a respeito da adolescência de Jesus foi sua experiência aos 12 anos em Jerusalém com os doutores da lei. Nessa idade, o menino judeu é introduzido na vida religiosa e se torna um filho da lei, ou em hebraico, bar mitzvah. A ida de Jesus a Jerusalém com sua família se deu por causa da observância dos deveres religiosos, como participar das 3 festas mais importantes de Israel, a saber, a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Outra coisa importante, gente, a adolescência. É bom lembrarmos que esse termo adolescência, embora muito comum a nós, embora a gente conheça e lide muito bem com isso, nós precisamos entender que a idade da adolescência, sim, Jesus passou por ela. Comum. Isso é comum a todos. Mas esse pensamento, essa visão, essa ideia de adolescência não havia naquela cultura. Então, Jesus, 12 anos, ele nos é apresentado, lá Lucas fala no capítulo 2, Jesus então está cumprindo aquilo que é comum à cultura judaica, algo que nós chamamos de bar mitzvah, onde a palavra bar quer dizer filho, né, uma palavra aramaica para filho, nós temos 2 palavras, né, a palavra bar e a palavra ben, filho, e bar, também filho, e mitzvah, mitzvot, mandamentos, né? Então Jesus tornou-se um filho do mandamento, ou seja, naquela cultura, ao completar seus 12 anos, o menino já estava entrando na maioridade, né? Isso é interessante, no quesito, tornava-se maduro, tornava-se um homem, já é um princípio para a vida familiar, espiritual deste menino. Então, havia todo um processo onde se vestia a criança a rigor, a criança era levada até a sinagoga, diante dos presentes ali, a palavra era dada, uma porção da palavra era dada, tal criança lia a palavra, recitava a palavra, pregava, uma espécie de pregação, algo por assim dizer, da palavra, fazia um comentário dessa palavra, e os homens ali assentados observavam, ouviam essa criança falar. E Jesus passou por outros processos, né? E é claro também que o período em que Jesus completa essa idade é um período em que seus pais o levam ao templo. Já visto o fato de que havia naquele tempo as chamadas Shalosh Regalim, ou seja, festas de peregrinação. Então, Jesus é levado por seus pais a uma dessas festas de peregrinação e ali Jesus fica por ali falando, né, ensinando entre os doutores que estavam ali maravilhados com o ensino de Jesus. Então, a adolescência de Jesus, até onde nós percebemos à luz da Bíblia, embora poucas sejam as informações concernentes desse tempo, mas o que Lucas nos dá, eu acredito ser necessário, é o fato de que Jesus foi uma criança, logo um adolescente normal. Então Jesus, nesse período, estava buscando, estava vivendo aquilo que uma criança, logo um adolescente, como nós chamamos hoje, e um jovem, como também costumamos falar, vivia naquele tempo, vivia dentro da cultura judaica. Ou seja, Jesus estava crescendo, se aprimorando quanto ao estudo da palavra e já buscando, é claro, auxiliar e ajudar seu pai a saber ali o José, pai adotivo também. Uma adolescência normal Jesus teve. 4. A juventude de Jesus. Vamos ver isso aqui. Dos 12 aos 30 anos de idade, a adolescência e a juventude de Jesus são praticamente desconhecidas. As únicas informações que a história nos fornece são as que estão reveladas nos evangelhos.
Depois da experiência com os doutores da lei em Jerusalém, a Bíblia relata apenas que Jesus voltou a aparecer quando já tinha 30 anos, ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Outro detalhe que muito se pergunta é a respeito da juventude de Jesus, né? Muito se fala. O que Jesus teria feito aí pelo menos os 12 anos até os 30. Nós não temos uma resposta clara quanto a isso, já visto o fato de que a Bíblia não nos explica com clareza. Acho que um resumo que nós poderíamos fazer disso aí é o que diz o profeta Isaías, né? Experimentado nos trabalhos. Isaías 53, Isaías diz que Jesus estava sendo ou estaria sendo experimentado nos trabalhos. É o que a gente percebe a partir disso. A gente vê Jesus, como já falamos anteriormente, na sua adolescência, com 12 anos, diante dos homens ali, cumprindo o seu bar mitzvah, tornando-se um filho do mandamento, e ministrando de maneira excelente, gloriosa a palavra de Deus, a ponto de deixar aqueles homens extasiados em ouvir Jesus, apreensivos quanto a onde ele teria adquirido um rapaz daquela idade tanto conhecimento. Mas o ponto claro é que a partir daí, Jesus, então, no livro de Lucas, ele meio que desaparece, entre aspas, no cenário, e ele só reaparece com 30 anos de idade. Lucas 3 mostra isso. Jesus tinha 30 anos quando inicia seu ministério, logo quando ele vai até João para ser batizado. Então, o que a gente passa a perceber a partir daí é o que Jesus fez durante a juventude. Embora não tenhamos nos evangelhos informações quanto a isso, mas eu resumiria isso no que o próprio Isaías disse, né? Estava sendo experimentado nos trabalhos, levando uma vida comum, uma vida normal, trabalhando, se desenvolvendo logo. É por isso que Jesus é chamado, né, de filho do carpinteiro, logo dando a entender que Jesus teria assumido ali, com isso entendemos que Jesus teria assumido a casa com a morte de seu pai, logo também, é claro, a profissão de seu pai. Jesus, então, estava ali sendo experimentado nos trabalhos, é o que eu diria, a juventude de Jesus. Continuando, nós temos aqui o terceiro e último tópico, que diz aí, o tríplice desenvolvimento de Jesus. Vamos olhar isso aqui agora de uma maneira mais ampla e mais direta. Nós temos aí, Jesus crescia em sabedoria. Nosso Senhor crescia em sabedoria, ou seja, sua relação com o Pai, seus princípios de vida e disposição em resolver problemas eram dignos de uma pessoa sábia. A gente volta agora um pouco para Lucas 2 e passa a perceber que Lucas, numa espécie de síntese e resumo, ele começa a explicar-nos um pouco sobre como estava sendo o crescimento de Jesus. Então, o menino Jesus passou a crescer e seu crescimento se deu, a princípio, em sabedoria, ou seja, ele passou a compreender mais. O que seria, então, essa sabedoria? Sabedoria em relação ao relacionamento dele com o Pai, logo com Deus, Pai. E também da maneira como ele via e enxergava a vida. Isso é interessante. Então, o relacionamento espiritual de Jesus, seu relacionamento com o Pai, relação com o Pai, mostrando-nos que ele passou a conhecer, logo a saber, compreender com o passar do tempo quem ele era. Já visto o fato de que ele disse isso com 12 anos, estava tratando. Não sabeis, pois, que eu haveria de cuidar dos negócios de meu pai. Então, com 12 anos, ele já passa a ter, é claro, ele já tinha essa noção, e aí essa sabedoria vai só ampliando, crescendo. Outro ponto importante são os princípios basilares da vida, a obediência a seus pais, servidão ali a José e Maria, cuidado, certamente Jesus, por ser o primogênito, cuidou de seus irmãos mais novos. Então, tudo isso aí mostra um pouco do princípio de vida. E, é claro, também a sua disposição em resolver problemas, a maneira como ele lidava com as dificuldades, os testes que ele passava, é claro, experimentado, diz o texto, então, experimentado é testado. Então, Jesus crescia em sabedoria. À medida que a vida ele trazia coisa, à medida que o tempo ia passando, Jesus ia com o passar do tempo, tratando todas essas questões, buscando mais a Deus, buscando mais a presença do Pai, lidando mais com a casa de seus pais, com seus irmãos, logo obedecendo também seus pais, e trabalhando, aprendendo, conhecendo mais o trabalho que seu pai ia ensinando, e por fim, é claro, na disposição em resolver e lidar com situações difíceis. E isso nós passamos a perceber, esse crescimento abençoado, maravilhoso de Jesus. Segundo, Jesus crescia em estatura. Vamos lá. A palavra estatura se refere ao crescimento físico do menino Jesus, pois o texto está no contexto do desenvolvimento físico de nosso Senhor. Outra coisa importante também é que Jesus ia crescendo fisicamente. Isso é maravilhoso porque isso nos mostra o fato de
de Jesus ter se feito carne, né? A expressão, duas palavras juntas lá no grego, sarx e geneto, se fez carne. Isso é interessante. E aí, outro ponto importante é o fato de que Jesus foi crescendo, se envolvendo. Atingiu, é claro, uma estatura, embora não saibamos a altura de Jesus, mas estamos lidando com um povo de estatura mediana, né? O povo hebreu, o povo judeu. Já visto o fato de que sempre que aparecia alguém alto lá, há um destaque na Bíblia. Um dos destaques é Golias, então mostrando que é alto. 6 côvados e um palmo, coisa aí de 2,92 m. Também, quando Saul, né, antes dessa batalha com Golias, Saul surge no cenário e a altura de Saul chama a atenção. Então nós entendemos que as pessoas, dentre os judeus daquele período, não eram tão altos assim. Então Jesus, acredito eu, tá? Embora a Bíblia não esclareça, mas ele crescia em estatura. Isso não quer dizer que ele se tornou alguém mais alto que os demais lá, mas é que ele cresceu e certamente teria atingido a estatura mediana. Continuando, 3. Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. Graça, vamos ver graça aqui. A graça para com Deus Pai tinha a ver com consciência de Jesus quanto à sua natureza e missão. Já a graça para com os homens tinha a ver com sua personalidade carismática, no sentido de atrair pessoas para ouvir a sua mensagem. Lucas é enfático e categórico em dizer-nos que Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. E aí a gente tem uma espécie de separação para poder entender o que seria isso, né? A lição, o autor desmembra esse ponto e nos faz essa comparação. Porque a pergunta é, como é que ele crescia em graça diante de Deus e diante dos homens ao mesmo tempo? Diante de Deus fica claro, né? A graça diante de Deus é uma informação para dizer que o que Lucas quer dizer é que Jesus ia passando a conhecer mais do Pai, sobre o Pai, e logo passando a conhecer mais do Pai sobre o Pai, Jesus ia tendo noção da sua missão, sabendo, tendo consciência de quem ele era e o que ele veio fazer aqui na Terra. Isso é importante. Jesus, ele passou a ter, porque a gente não pode pensar que o menino Jesus, o bebê Jesus com 1 ano de idade, já sabia tudo que ia fazer, aquela mente divina dentro de uma criança. Não, Jesus foi passando a perceber, logo conhecer, saber. Então a gente não pode dizer que Jesus com 1 ano de idade, 2, já sabia a sua missão, sabia quem era, sabia que ia morrer na cruz. Aí é demais. Então, tudo isso é para mostrar, tudo isso é uma comprovação de um crescimento normal, um crescimento baseado no crescimento humano. Então, para com o Pai, à medida que o tempo ia passando, pesquisando, estudando, buscando, compreendendo, orando, clamando, jejuando, consagrando sua vida, Jesus logo ia tendo consciência, sabendo quem era, sabendo de onde veio e para que veio, sua missão. E esse é o crescimento diante do Pai, ou a graça diante do Pai. Já a graça diante dos homens é o fato de como Jesus ganhava a cada dia mais notoriedade, a honra que ele tinha diante das pessoas, né? Muitos ali estavam sempre ao seu lado, ajudando, auxiliando. Então Jesus, o carisma, a personalidade de Jesus desenvolveu, glória a Deus, uma personalidade muito carismática, de atrair as pessoas, de ser bem-quisto e respeitado pelas pessoas. Tudo isso mostra-nos a personalidade de Jesus, logo a graça, e aí, de Jesus diante de Deus e dos homens, um favor ali diante de Deus e diante dos homens. Continuando, nós temos então 3 lições importantes. Olhando para o desenvolvimento de Jesus em sua família, podemos aprender que a educação de filhos cristãos tem a ver com o desenvolvimento emocional, social e principalmente espiritual. Os pais precisam ter essa consciência de que está sob sua responsabilidade promover um ambiente propício para que os filhos se desenvolvam de maneira saudável e geral. Outro fator de destaque é a sabedoria dos pais de Jesus em não manifestar predileções pelos filhos. Aqui nós temos o seguinte, lições importantes a extrairmos aqui. Uma delas é que, não obstante o fato de ser Jesus quem é, glória a Deus, mas ainda assim, nós precisamos entender que para termos jovens abençoados, né, homens e mulheres abençoadas lá no futuro, né, enquanto Jesus não nos vem buscar, para que as coisas melhorem, nós precisamos entender que a base de um crescimento, a base de uma família é dar aos filhos, dar àqueles que estão conosco dentro do lar, questões simples. Então a simplicidade pode sim fazer pessoas para lá de abençoadas. Entendemos que a gente nem sempre terá o mais caro, o mais chique, o mais suntuoso. A gente nem sempre vai poder dar aos filhos o que os filhos querem,
mas dando aos filhos o que eles precisam, logo a gente certamente terá aí, ou nós teremos aí jovens que se tornarão homens e mulheres para lá de abençoados. Então, as lições que nós aprendemos com esses pais é essa. José e Maria deram a Jesus o que lhes estava ao seu alcance, o que eles puderam dar. Cuidaram de Jesus, criaram Jesus, logo a seus irmãos, da melhor maneira possível. Deram a Jesus carinho, amor, atenção, cuidado. Jesus foi por eles assistido, foi alimentado, bem alimentado, aprendeu, foi educado, aprendeu em relação a questões ligadas a trabalho, um ofício. Se nós dermos aos nossos filhos essas questões básicas, necessárias, nós teremos uma sociedade para lá de abençoada. Então, a lições que nós podemos extrair é essa, de que o que nossos filhos precisam é, sim, de uma vida simples, uma vida tranquila, uma vida amigável, uma vida de amor, uma vida de paz, uma vida toda pautada na palavra, na direção, no amor, no poder de Deus. Que nós ensinemos isso aos nossos filhos, que nós passemos a nossos filhos essa lição tão abençoada, ensinemos a eles a respeitar, tá? A família de Jesus é um exemplo de boa formação familiar. Sim, a gente passa a perceber aí nessa família lições maravilhosas e importantíssimas, né? E eu, em Cristo Jesus, espero que o Espírito Santo, peço que a Deus possa falar melhor o coração de vocês, tá? Que Deus em Cristo nos abençoe, vos abençoe. Essa lição está aqui finalizando. Hoje eu resumi muito que a lição saiu atrasada, não pude, por compromissos 1000 que eu tenho aí, gravar a lição, mas fica aí a dica. Eu acredito que eu sou daqueles que pensam que não é o tempo que faz a lição. Não, essa lição passou, foi estudada domingo passado, então ela já não presta mais. Uma lição não se torna jamais obsoleta, né? Independente, o que fica é o que a gente aprende. O aprendizado é que fica, independente do tempo em que ela foi gravada ou não. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Está aí nosso contato para os que desejarem nos contactar. Que Deus em Cristo vos abençoe poderosamente. É uma honra, um prazer imenso, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, tá? Que Deus em Cristo nos abençoe. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Querendo o Senhor, em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Amém.